Irmãos, nós estamos já há 2 semanas, essa é a terceira, falando dessa disciplina que é a interpretação bíblica, e hoje nós praticamente vamos estar encerrando, finalizando hoje, e a gente vai estar falando da última regra de interpretação da Bíblia, que é os paralelos, como você fazer os paralelos aí para compreender a Bíblia. Lembrando que nós falamos da primeira regra, que é necessário consultar as palavras, ou seja, você vai consultar as palavras, depois a segunda regra, que é consultar a frase, e depois a terceira regra, que é consultar as passagens anteriores, e depois a posterior, e depois a quarta regra, que é a necessidade de consultar o objetivo do livro, o desígnio do livro, para que o livro foi escrito. Inclusive, semana passada, eu dei alguns exemplos aqui, principalmente do livro da carta de Paulo aos Coríntios, da carta de Paulo aos Romanos, ou seja, ele escreveu destinado a um grupo específico para orientar aquele grupo de irmãos, aquela comunidade cristã. Então, essa quarta regra foi a que nós falamos semana passada. Então, é extremamente interessante que os irmãos se ocupem e tenham essas preocupações antes de estudar a palavra de Deus. Nós vamos hoje falar a quinta regra, até ele conseguir lá. Eu vou estar explicando aqui para os irmãos isso, que é a necessidade de consultar os paralelos. Os paralelos, irmãos, existem 3: paralelos de palavras, paralelos de ensinos gerais e paralelos de ideias. Essas são as 3 aí que vai fazer com que a gente compreenda melhor a Bíblia. Ou seja, se você aplicou as primeiras 4 e não compreendeu aí um assunto, então você vai para os paralelos e aí certamente você vai compreender bem melhor a Escritura Sagrada. E eu quero aqui fazer uma interpretação com os irmãos de um texto de Mateus, que eu queria que os irmãos abrissem aí, por favor. Mateus capítulo de número 3, que fala a respeito de quando João o Batista, aquele que batizava, estava falando, pregando lá no Jordão, batizando as pessoas, e ele mencionou uma frase interessante, e que às vezes quando você não consulta os paralelos, você não consegue compreender realmente assim o que o texto está dizendo. E ele também está ligado a uma palavra, que é a palavra fogo e a palavra Espírito Santo. No versículo 11 do capítulo 3 diz assim: olha, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aqui fala sobre os paralelos, deste estudo importante. Convém observar que já há paralelos de palavras, paralelos de ideias e paralelos de ensinos gerais. É necessário consultar as passagens paralelas, explicando coisas espirituais, que está lá em 1 Coríntios 2,13, que explica sobre essa questão aí, que a gente precisa estar discernindo coisas espirituais com coisas espirituais. Mas vamos aqui ocupar com esse texto, depois eu volto ao que está aí no slide. Essa palavra fogo, irmãos, muitas pessoas pensam que é parte do Espírito Santo nesse texto. Lembrando que fogo, em algumas passagens, ela está ligada ao Espírito Santo, mas nem toda passagem que fala de fogo está falando do Espírito Santo. Você veja que aqui ele fala, batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui há uma distinção do fogo e do Espírito Santo. Uma coisa que é um detalhe aqui para os irmãos entenderem, dentro do contexto, sempre quando de todo o Evangelho ele fala do fogo, ele também fala dos fariseus, dos saduceus e de toda a massa religiosa presente também. Então, sempre quando ele fala dos fariseus, ele fala do fogo. Quando ele não fala dos fariseus, ele não fala do fogo. Por quê? Porque quando ele fala dos fariseus, ele está falando de pessoas que não estavam se arrependendo devidamente, não estavam se comprometendo com a mensagem do Evangelho, com a mensagem do arrependimento, e portanto essas pessoas iriam receber o fogo, que era a punição, que era a condenação, e aqueles que
crescem, que fossem arrependidos, que se arrependessem, esses aí iam receber o Espírito Santo. Então, ele faz uma distinção disso aí, todas as vezes que ele menciona os fariseus e os saduceus. Nessa passagem aqui, ele menciona isso. Mas vamos lá, vamos aqui para essa passagem. Pode passar aí, por favor? Aqui tem, paralelos de palavras. Com passagens paralelas, entendemos aqui que as que fazem referência uma a outra, que tenham entre si alguma relação ou tratem de um modo ou de outro do mesmo assunto. Então, na Bíblia você vai entender que tem vários assuntos na Bíblia, mas existem assuntos que são relacionados, que têm a mesma ideia, o mesmo teor, e com isso você vai consultar as mesmas passagens. Isso acontece muito nos evangelhos. Às vezes você já leu, por exemplo, o cego de Jericó em Mateus, existe também Marcos, existe também Lucas. Às vezes você já leu Jesus andando sobre as águas, você já viu no Mateus, no Lucas e no João. Então é muito comum isso. E também existem outros livros, nos Reis, no livro de Reis também tem uma passagem dos reis falando sobre o rei, vamos dizer, um rei Zedequias. Aí tem também no 2 Crônicas também sobre esse rei Zedequias. Só que a diferença de um para outro, de detalhes, pode definir o assunto principal do texto ou do assunto que você quer tratar. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui está em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que diz: Paulo, trago no corpo as marcas de Jesus. Vamos lá em Gálatas capítulo de número 6, versículo 17, que menciona sobre esse assunto que o apóstolo Paulo aí propõe. Gálatas está depois de 1 Coríntios e de 2 Coríntios em Gálatas, antes de Éfeso, da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso. Capítulo 6, versículo 17, diz o seguinte: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, dentro desse texto aqui, dessa frase, nós não temos como compreender quais são essas marcas que ele traz no corpo dele. Mas como é que a gente vai entender? Aqui não tem como nós fazermos a regra, que é a terceira, de consultar as passagens anteriores e as posteriores, porque ele não menciona sobre essa marca no corpo nos versículos anteriores e posteriores. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que consultar as passagens paralelas que mencionam o assunto aqui proposto, certo? Quais eram essas marcas? Essa é a grande pergunta. Vamos lá, nós vamos ver as passagens paralelas que está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 10, que eu gostaria que um dos irmãos abrisse, por gentileza, para que a gente pudesse consultar essa mensagem, essa passagem paralela. Essa passagem paralela aí que fala, começa a explicar o texto. Quem puder, por favor. Quem encontrou aí pode ler. Levando sempre o corpo do morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Isso, você veja que ele fala aí alguma coisa a respeito do morrer do corpo, da fragilidade do corpo, né? Ele fala isso. Mas nós vamos também para outra passagem paralela que fala sobre o assunto, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quem puder abrir aí, vamos ler esse texto, que é muito interessante e que define justamente o assunto do porquê das marcas do corpo. Quais são essas marcas que o apóstolo Paulo trazia no seu corpo? Está aí, capítulo 11, versículo 23, de 2 Coríntios, que diz o seguinte: olha, são ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte, muitas vezes. Versículo 24. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos de minha nação,
em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e em nudez. Você veja, querido, olha, no versículo 24 e 25, que ele foi açoitado, apanhou muito. Versículo 24, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. Só nisso aí, a gente tem uma ideia do porquê que ele diz lá no capítulo de número 6, versículo 17 do livro de Gálatas, que ele estava com as marcas no seu corpo, as marcas de Jesus, ou seja, era as cicatrizes das surras, do sofrimento, das torturas que o apóstolo Paulo sofreu durante a sua pregação, durante as suas missões na terra. Então você veja que quando nós consultamos as passagens paralelas, a gente consegue compreender aí a importância do texto e compreender o que são essas marcas aí. Isso aqui é só um exemplo para os irmãos terem uma noção de como é importante a gente estar consultando as passagens paralelas. E a Bíblia hoje, as Bíblias que nós temos, elas são maravilhosas porque elas têm indicações de outro texto parecido, ou seja, no rodapé da Bíblia, geralmente todas as Bíblias têm, ela tem uma passagem que vai te levar a outra, e que vai te levar a outra, e que vai, portanto, concluir aquele assunto, aquele tema que você está proposto a estudar. Aqui agora nós vamos ver aqui as paralelas de ideias. Isso aqui é interessante. Esse exemplo aqui, olha, ao instruir Jesus a ceia, deu o cálice aos discípulos, dizendo, em Mateus capítulo 26, versículo 27, vamos abrir lá, Mateus 26, versículo 27, que fala aí sobre isso. É interessante isso aqui, queridos, porque existe uma doutrina, um dogma dessa denominação, dessa religião, com base nesse texto. E aí eu quero mostrar para os irmãos que, na verdade, um dogma, uma doutrina não pode ser feita com um versículo só. No Mateus capítulo de número 26, versículo 27, diz o seguinte, ó, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo, bebei dele todos. Você veja que Jesus fala para os discípulos, para eles beberem do cálice, todos eles beberem do cálice. E significa isso que os ministros da religião devem participar do vinho na ceia, com exclusão da congregação. É uma pergunta que aí nós indagamos. Que ideia nos proporciona os paralelos? Vamos observar. Porque existe uma igreja, uma religião, que só quem toma o cálice são os ministros, são o clero da igreja. Só são o clero da igreja que toma o vinho. E em nome desse texto, eles formaram esse dogma dizendo que, por Jesus ter dizer, tomai e bebei dele todos, ou seja, só os ministros tomam o cálice. Vocês sabem da religião que eu estou falando. O povo come o pão, né? Aquela representação do pão, mas a hoste, né? Mas o cálice mesmo, só quem toma são os padres. Então, em nome desse versículo aí, eles disseram isso, que só quem pode tomar o sangue é o clero da igreja. Mas nós temos que consultar as passagens paralelas para a gente observar se realmente a Bíblia está dizendo que só o clero pode tomar, ou todo mundo pode tomar, toda a igreja pode tomar. Vamos observar. Em Marcos capítulo de número 14, versículo 23, das passagens paralelas, embora aqui eu nem coloquei todos, porque são muitas passagens paralelas que mencionam esse assunto, porque em todos os evangelhos ele está presente. O evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas, o evangelho de João, todos têm essa passagem. E nenhuma delas existe essa ordenança específica só para os discípulos. Só existe essa afirmação no imperativo lá no livro de Mateus, no evangelho de Mateus. Marcos 14, 23 diz o seguinte, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Ou seja, ele não ordenou,
as pessoas simplesmente, os discípulos simplesmente beberam. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 22, que menciona aí especificamente uma doutrina para a igreja e para todas as igrejas a respeito do cálice, a respeito do sangue de Cristo, a respeito do corpo de Cristo, a respeito do pão. Do 22 em diante começa a mencionar isso. Olha, não tendes porventura casas para comer e para beber? Que desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Ou seja, ele não estava louvando, agradecendo ou elogiando os irmãos da igreja de Corinto, porque os irmãos não estavam vindo alimentados para o culto, eles estavam querendo comer e se fartar no culto. Mas vamos continuar lendo no versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, o sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que eu venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma este pão e beba este cálice. Porque o que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Olha aí, você veja, querido, que a ideia é que todos podem participar. O único critério é que a pessoa deve avaliar a sua vida, avaliar qual é a concepção que ele tem do que é aquilo que ele está tomando, e aí ele vai tomar sem nenhuma dificuldade. Então você veja que esse texto aqui é bem esclarecedor, inclusive no versículo de número 30 e 31, ele vai dizer: por causa disso há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ele está dizendo que até pessoas que tomaram indignamente estão hoje doentes, estão dormindo e tal. Por quê? Porque todos poderiam tomar, uma vez que estavam participando da congregação, da comunidade naquela época. Sim, mano? Na verdade, isso aí é uma doutrina que a igreja criou para, vamos dizer assim, para santificar ou separar, distinguir as pessoas que realmente querem um compromisso mais sério com esse evangelho e, portanto, merecem tomar a ceia, e aqueles que estão simplesmente por estar e às vezes participando de uma coisa tão especial e tão sagrada, não serem tão importantes para eles, está entendendo? E não que a Bíblia vai dizer não pode tomar, entendeu? É mais para que alguém, por exemplo, é igual o batismo. Não existe no batismo uma definição dizendo: olha, você tem que estar na igreja há tantos anos, você tem que tomar discipulado. Não, a Bíblia não explica isso. A Bíblia diz que se você crer e for batizado, você vai ser salvo. Mas a ideia que a igreja faz é para que a pessoa valorize, para que a pessoa compreenda e para que a pessoa também não banalize tudo, né? Chega na igreja de qualquer jeito e pode desfrutar da ceia, às vezes até sem ser cristão. Eu conheço igrejas neopentecostais, como a Igreja Internacional da Graça, a Igreja Universal, essas igrejas, qualquer pessoa que chegar lá no dia de culto e estiver dando ceia, ele toma. Ele sendo ímpio, ele não sendo cristão, ele toma, não tem problema, porque a igreja ela abre para qualquer pessoa. Mas eu acredito que não é bom, não é saudável, porque a pessoa não tem noção do que é aquilo. Então ela participa de uma coisa que ela não tem noção. E talvez ela não tenha a preocupação de dizer: não, eu preciso realmente me ajustar na igreja para eu poder participar dessas coisas que realmente são só para aqueles que têm um compromisso mais sério com Deus. Portanto, existe isso aí. Então veja, queridos, olha, comer do pão e beber do vinho
como fatos inseparáveis na ceia, ou seja, não pode separar um grupo só toma o vinho porque é mais santo, porque é o sangue de Cristo, e outro grupo que é mais simples como o pão, que é o corpo, como em algumas denominações são assim, né? Não, nós cristãos protestantes, nós entendemos que todos participam do sangue de Cristo e todos participam do corpo de Cristo, porque não pode separar uma coisa da outra. São duas coisas que não podem ser separadas. Então o que acontece? É invenção humana. É uma invenção humana dizer que existe um grupo mais santo, mais separado, que só eles são merecedores do sangue e que aquele outro grupo não é o grupo mais comum que pode só comer do corpo de Cristo. Os irmãos entenderam como é interessante a gente consultar as passagens paralelas para que a gente compreenda isso aí?